Então vamos lá, pessoal. Então, só começando aqui, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, de estar participando dessa AgroTeams Online, um evento inovador aí, né, acaba que tem um alcance enorme a nível Brasil e até mesmo para outros países, né. E aí eu vou estar falando sobre o uso de aeronaves remotamente pilotadas, os RPAs, os drones, VANTs, né, como muitos chamam aí, e a RPA por conta da regulamentação da ANAC, que chama a aeronave de RPA, e o seu uso na agropecuária, né. Então, meu nome é César Augusto Costa Nascimento, eu tenho graduação na gestão ambiental, tecnologia e gestão ambiental, sou graduado em agronomia também, sou pós-graduado na área de geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, tenho mestrado em agroenergia, atuo como consultor, né, eu tenho uma empresa, né, iniciando agora nessa parte de... Já trabalhei bastante com projetos, né, mas hoje tomei a iniciativa de abrir a própria empresa, né, e me regulamentar para poder trabalhar nessa área. E atuo como professor no Centro Universitário Católico, já dei aula de assessoramento remoto, mas hoje estou nas áreas de solo, topografia, silvicultura, fitotecnia e na parte de perícia também. Né? Então, dentro dessa apresentação, falar um pouco sobre os conceitos da parte de regulamentação, né, a REBAC, da ANAC, né, em relação à DCEA, por aí, né, vamos estar falando aí, pegando os tópicos principais. Né, falar um pouco sobre os tipos de aeronaves, né, com relação a multirotores e asa fixa, os sensores, né, que são os sensores que são utilizados, as câmeras que são utilizadas nessas aeronaves. Vou falar um pouco do hardware computador, né, então vou estar falando também do hardware computador, né, do computador em si, qual que é o computador ideal para a gente estar trabalhando com isso, os softwares que são utilizados e os produtos que são gerados, né. Então, o conceito de drone, segundo aí a Resolução 419 de maio de 2017, 2 de maio de 2017, a RPA significa aeronave não tripulada. Ela é pilotada a partir de uma estação de pilotagem, que pode ser um controle ou uma estação mesmo, um computador, que faz o controle dessa aeronave, né, com finalidade aí diversa de recreação. Então, dentro dessa regulamentação, tem lá, está estabelecida as classes dos drones, classe 1, 2 e 3, que são classes definidas a partir do peso, né, que esses equipamentos conseguem suportar, o payload deles, né, e payload com relação ao peso, né, o peso que o peso da aeronave junto com o que ele carrega, câmeras, sensores, nesse caso. O registro e certificações, o que você deve se atentar para os órgãos que você deve procurar para poder atuar nessa área. Né, regras com relação às regras, né, dos órgãos brasileiros para a operação de drones, ANAC, DCEA, Ministério da Defesa, e os projetos autorizados, né, os projetos que são autorizados hoje para fazer esse tipo de mapeamento. Né, então, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, é um momento que a gente tem para poder fazer o quê? O registro, tanto o seu registro, então você precisa ser maior de 18 para poder registrar o operador e registrar a aeronave. Então, você carrega lá uma cópia do seu documento digitalizado e carrega também uma foto, né, da aeronave junto com o ID de registro. Né? Então, tem lá no site explicando tudinho, você acessa por meio de login, né, e você faz, e aí é gerado um documento que você tem que estar munido desse documento toda vez que você for fazer um voo. Esse é o certo. Né? Então, dentro dessa legislação existem as classes e os tipos de operação. Então, os tipos de operação, nós temos aí os BVLOS, que é, no caso, aqueles voos, né, onde você precisa, traz lá nas regras da ANAC, que você precisa de um auxiliar, né, que esteja te auxiliando, e a aeronave não está no alcance visual de nenhum dos dois, né, de ambos. Não está no alcance visual. O VLOS, que aí já não tem a necessidade de ter um auxiliar, esses são os voos aí, mais classe 3, né, no caso do VLOS é classe 1, VLOS classe 3, que no caso é onde está a maioria dos drones hoje, né, que você voa na altura, ele voa mais baixo, né, e não tem necessidade de um auxiliar.
e o EVLOS, né, que aí, no caso, você precisa de um auxiliar, mas você vai estar com atenção voltada para a operação do controle, e o auxiliar, a aeronave está no alcance visual do auxiliar, o EVLOS. Né, e aí, né, as aeronaves são classificadas de acordo com o peso, onde na classe 3 é onde está a grande maioria, né, está a classe 3. E são as aeronaves de até 25 quilos. Desculpa. No caso de aeronaves entre 25 e 150 quilos, aí já são a classe 2 e classe 1, peso máximo de decolagem maior que 150 quilos. Então, está inserindo esse peso, tanto o peso da aeronave como o que é junto, né, o frame dela principal, onde estão ligados, né, a estrutura principal da aeronave, e o que ela leva ali de sensor, que são as câmeras, né? Leva, por exemplo, leva um RGB, uma câmera RGB, e leva uma multispectral, né? Então, tem aeronaves que conseguem carregar aí, né? As classe 1 conseguem carregar mais câmeras do que isso. Né? Então, para ser classe 3, você precisa ser maior de 18 anos, né? Tem que ser permitido voar na área rural até 120 metros de altura, 400 pés, na área urbana, 60 metros de altura, 200 pés, e numa distância de 30 metros das pessoas em áreas urbanas. Não é o meu forte, não atuo em área urbana, eu atuo na área rural, né? E com exceção aí, do caso com relação à área urbana, para a Defesa Civil, órgão de Segurança Pública e Receita Federal, né? Tem outras, adotado outra forma aí, no caso desses órgãos, né? Os que estão fora desse classe 3 aí necessitarão de quê? Do CAVE, né? E no caso aí do exame do piloto, certificado da ANAC, NOTAM, emitido pelo DSEI. Então, aí no caso, classe 1 e 2, é necessário outros registros, outras certificações para poder realizar esse tipo de voo, esse tipo de equipamento. Né? Então, na ANAC nós temos aí, ó, traz na sua resolução, está em análise, inclusive, né, trazer a obrigatoriedade para que todos, não sei se já foi analisado isso, mas que todos os operadores, né, tenham a obrigação de ter seguro, né, seguro reto obrigatório para operações, né, de aeronaves remotamente pilotadas, certo? A Anatel, então a Anatel, por conta da utilização de radiofrequência, né, o uso da radiofrequência, então, por exemplo, no caso do rádio amador, né, que eu acho que nem pouca gente deve usar hoje ainda, mas, né, a polícia usa, né, então você precisa de ter um registro na Anatel e seguir, está autorizada a usar essa radiofrequência e se basear num regulamento. E ser certificado e homologado os equipamentos que usam radiofrequência, que usam de telecomunicações, que no caso quem faz isso é a Anatel. Então, por exemplo, os drones que são comercializados hoje, as empresas já consolidadas no mercado, essas aeronaves saem todas já com registro da Anatel. Agora, existem registros também, normas que você deve seguir para desenvolvimento de pesquisa, né? Para fins científicos ou experimentais também. A Anatel também tem essa parte aí. Departamento de Controle Aéreo, você tem que ter o registro do voo no DSEA, então lá você vai ter que informar seu plano de voo, né? Então, assim, ele tem que saber, para ele controlar o espaço aéreo, ele precisa saber as aeronaves que vão voar, né? Então, você tem que informar lá o horário, o dia que você vai fazer esse voo, né? Para poder ter esse controle, né? Então, esse controle de espaço aéreo envolve as outras aeronaves também, né? As aeronaves menores, né? Helicópteros, monomotores, aeronaves menores, a aviação comercial, e aí por isso que são estabelecidos tetos aí. No caso do classe 3, vocês viram que o teto é até 400 pés e 120 metros, né? Então, a gente tem que se atentar a isso daí também no DSE. Né? Então, tem no DSE também a parte de... Tem a ICA 100, 40, 112 e 137. As outras de baixo já é mais para a parte dos órgãos públicos e aeromodelismo, né? Uma parte de recreação. Outra coisa que a gente tem que se atentar é transportar esses equipamentos. Dica logo eu dou, né? Se você tem um equipamento desse e precisa viajar, liga na Infraero, né? Eu não achei, né? Alguma coisa
eu não vi lá no Rebac, não deu tempo de procurar isso daí, mas se tem alguma coisa específica para você transportar isso dentro de um avião, né? Mas, de cara, uma aeronave, ela não é caracterizada como uma bagagem, ela fica fora do conceito de bagagem, né? Então, pensa comigo, né? Se você está carregando um drone, e aí, por exemplo, você tem um drone e tem 3 baterias, né? E aí as baterias, você deu uma bobeira lá, não teve, não esteja, não houve um monitoramento ali da condição dela, e aí ela está ali próximo de ocasionar uma explosão, e você despacha essa bagagem e deixa lá no compartimento de bagagem. E aí ela fica próximo de algum local ali quente, não sei, estou supondo, né? E aí explode, né? Então pode até ocasionar um acidente. Então, nesse caso aí você carrega com você. Né? Eu não sei se só as baterias ou a aeronave inteira. Né? Mas dica é, se você tem uma asa fixa num case e tem um monte de bateria, ou um Phantom com 10 baterias, um case com 10 baterias, e o ideal é que você tenha um case, né, para transportar isso, até por proteção do próprio equipamento, você deve se informar como deve ser feito o despacho disso, tá? Ministério da Defesa também, né? Com relação à realização, toda empresa, né, para a realização de aerolevantamento, e aí ela define depois o que é aerolevantamento, é necessário estar cadastrado, autorizado pelo Ministério da Defesa. E isso aqui, e até me chama a atenção, né, que até participando lá da Drone Show, até me chamaram a atenção também que, assim, você deve estar autorizado, no caso de uma empresa, né, e nas atividades da empresa, que são os quinais lá, no caso do cartão CNPJ, tem que estar lá previsto que você faz mapeamento também, né, a empresa tem que ter o registro desse KNAI na parte de mapeamento, né. Então, define aerolevantamento, tem lá definindo o que é aerolevantamento, que nada mais do que você capturar as informações da superfície usando sensores. Ou informações para medir topografia digital ou extração de curvas de nível, ou informações da imagem, né? E você usa sensores adequados para poder fazer isso, os equipamentos adequados, faz o processamento, interpreta e gera os produtos. Isso aí é o conceito, né? Tudo que envolve aerolevantamento. Né? Então, dentro do Exército existe uma seção de cartografia que também, né, atualiza as empresas que são executantes de aerolevantamento. Então, lá nesse departamento, né, informa, acredito que nunca mais deve, acho que informa no site também, né, de acordo com as categorias, empresas que estão ali apenas para executar as fases do aerolevantamento aeroespacial, né, executantes apenas de operações aéreas e ou espaciais, né, e empresas executantes apenas da parte de interpretação dos dados. Né, então, são classificados aí dentro de A, B e C. Dentro das normas, aí no INCRA, né, em 2018, foi estabelecido critérios para adotar a aerofotogrametria, né, é possível você adotar hoje a aerofotogrametria, né, para a determinação dos coordenados dos vértices limitantes do imóvel rural. Né. Então, é possível, né, desde que o técnico seja credenciado a um órgão fiscalizador, no caso do CREA, né, no meu caso, no caso de muitos aí, né, e é definido o GSD, que é um cálculo que a gente faz baseado na altura de voo e nas especificações do sensor, né, tem que estar compatível, né, no caso, a precisão, né, a acurácia tem que ser calculado, e aí são preenchidos os valores do R2, que é um valor, adotando um método de uma análise quadrática, né, onde há uma análise estatística para avaliar a acurácia posicional, e aí esse root mean square é o R2, né, até no meu entendimento, nessa parte aí seria acima de 7. Né, não sei qual que é o R2, né, também é uma informação que eu devo buscar, mas a princípio, né, um R2 abaixo de 7, ele não é um R2 bom. Então ele tem que ser ali acima de 70%. 0,7, né, na verdade, né, que seria 70%. Abaixo disso não é um R2 adequado, né? E a restrição também por conta da aplicação de aerofotogrametria para determinação de vértices do tipo M, aqueles vértices que são materializados, aqueles vértices que você vai lá e coloca o marco,
né? Não, restringe a aplicação para esses marcos. Pode ser que no futuro, né, a coisa seja feita, né, adotando para os vértices tipo M também, né? E aí você deve adotar de acordo com o método de posicionamento, de acordo com o sensor. Por exemplo, você está fazendo aerofotogrametria, né, usando câmeras, ou usando radar, ou usando laser, ou usando imagens orbitais, sensores orbitais, no caso de imagens aéreas, imagens de satélite. E a validação disso, você deve ter no mínimo 20 pontos, 20 pontos de checagem, né, são as amostras, né, que você deve ter, e adota um método estatístico. Esse método estatístico é o Shapiro-Wilk, dentro de um nível de confiança ali de 95%, então uma margem de erro aí de 5%. Né? E a analisar a tendência dentro de um nível de 90% usando o T-Student. É um método, análise estatística, né? E aí o que houver de discrepância, né, você devem ser menores ou iguais ao que está estabelecido no manual técnico de posicionamento do INCA. Né? Então, o profissional, adotando essa técnica, deve lá manter, né, a sua habilitação, lógico, né? Habilitação, homologação do que couber dentro das agências e dos órgãos regularizadores. Eu falei até primeiro, porque isso é importantíssimo. Os softwares geram relatórios, né? Então, se não gera, você tem que gerar, obter essas informações, relatório com relação ao processamento que foi feito, quanto à acurácia, a resolução, o GSD que foi obtido, né? Vai ter que guardar as imagens aéreas, né? E vai ter que ter um relatório também com informações de acurácia. Né? Então, no PhotoScan, ele gera esse relatório, né? E você vai ter que guardar essas imagens. Então, uma das outras coisas que a gente deve se preocupar trabalhando com imagem é o quê? Armazenamento. Então, chega um momento que não adianta só o computador. Por mais que ele tenha um HD de 2 TB, vai chegar um momento que ele vai lotar. E não é bom você ter outras mídias externas, né? Caso de HD externo, tem gente que tem servidores de arquivo, né? Isso já está sendo feito. Empresas grandes aí têm servidores de arquivo, né, para armazenar essas informações. Né? Então, agora falando dos tipos de RPA, nós temos aí, vamos falar com relação aos multirotores, que usam hélices, né? Então 4, 6, 8 hélices, né? E ele possui uma autonomia baixa, porque ele, por bateria ele voa aí, né, botar uma média aí de 50, faz 50 hectares, 30 hectares, mas vamos botar 50 porque eu quero fazer um comparativo, 50. Mas ele faz voo estático, né, você consegue voar e parar, pousar e depois decolar de novo. Você consegue fazer isso com o multirotor, né? E aí, devido a essa facilidade, ele vai ali em locais de difícil acesso. Então, esses multirotores estão sendo utilizados nessa parte de identificação de aglomeração, por conta da Covid-19 hoje, né? Nos desastres que ocorreram de rompimento de barragem foram utilizados também, né? Tanto no salvamento das vítimas, né? Como também na identificação do volume de terra que foi movimentado, né? Cálculos de volume. Né? A possibilidade de você realizar customização desses equipamentos, então trocar as câmeras, colocar mais uma câmera, bota uma câmera Nikon RGB, né? Então, a grande capacidade de realizar isso. Um gimbal estabilizador, né? Então, ele tem um gimbal bem estabilizado ali, e ele movimenta ali para, né, faz as visadas, né? Isso foi a grande sacada aí da DJI, que foi esse gimbal, né? E é uma operação fácil, né? Quando eu fiz o curso na Geodrones, eu operei um equipamento desse, uma Matriz 200, se eu não me engano. Né? E apesar de a gente ficar com medo na hora, mas você consegue facilmente, né? A dica é o quê? Quando você quer trabalhar com isso, compra um brinquedinho, fica fera nele, principalmente para voos controlados, né? Que você precisa de habilidade no controle para operar. Compra um brinquedinho, brinca bastante, depois parte para essas aeronaves mais caras, né? Uso de asa fixa, aí no caso já é uma autonomia maior, eu falei que eu queria comparar, então, por exemplo, multirotor faz 50 hectares num voo, com uma bateria, esse aqui faz 1.000, assim, arredondando, né? 600, 700, dependendo do equipamento, 800, 1.000 hectares. E voa longas distâncias.
uma operação difícil, né? Um software mais específico, né? O equipamento tem uma estação operacional e múltiplos sensores também. Múltiplos sensores. Pode trabalhar com 2 câmeras. Dependendo dele, se tiver 2 berços ali, você pode acoplar uma câmera RGB e uma multispectral, então uma multispectral e um radar, né, e uma térmica, né? Então você tem a possibilidade de fazer isso também. E os híbridos, né? Um exemplo hoje do híbrido, né, foge desse exemplo de autonomia média. Isso aqui é uma imagem de 2018, mas a autonomia hoje dos híbridos, que são aqueles que trabalham tanto com multirotor como com a asa. E eles têm 2 sistemas de alimentação, né? Tanto combustão como multirotores, como rotores, a bateria. Né? Então ele tem uma grande capacidade de mapeamento, né? Tem autonomia aí de 4 horas de voo. Um bicho desse pode voar aí 4 horas, né? Um voo. Voa longas distâncias. E múltiplos sensores também. Então, esses sensores, que é sensores? São as câmeras, né? A gente chama de sensor porque funciona o sensor como o olho humano, né? Captura a imagem de acordo com a quantidade de luz que é incidida, ele captura a imagem na superfície. Né? E os RGB trabalham dentro da faixa do espectro ali entre 780 e 400, 380. Né? E que é denominado de faixa do visível, trabalha ali no vermelho, verde e azul. Né? Então ele consegue determinar a partir dessa faixa. E identifica essas cores com facilidade. Tem as câmeras multispectrais, aí já trabalha com uma faixa maior do espectro, pegando a faixa do infravermelho. E aí é onde é possível trabalhar com o quê? Com um índice de vegetação com diferença normalizada, o famoso NDVI, todo mundo fala nele. Né? E aí, através desse NDVI, você consegue identificar o vigor da vegetação. Então, se ela está ali sofrendo algum estresse ou se ela está com vigor, né? Tem bastante vigor, está saudável, né? E através da reflectância da planta você consegue identificar isso, né? Então, por exemplo, nesse exemplo do pivô aí, né, onde a falha, não tem a legenda, né? Mas pode ser que esteja falhando, né, nessa parte onde está vermelho, né? E aí você tem como determinar isso, né? Isso aqui não tem a legenda, mas acredito que o vermelho seja a falha, né? Não é falha demais, certo? Então, através do infravermelho, você consegue usar o NDVI. LIDAR, que ele trabalha muito com terreno, né? É um radar, imagens de radar, né? Nós temos aí o Topodata, que trabalhou com imagens, tem lá um banco de dados com informações de radar do Brasil inteiro, e lá tem os dados de altimetria, né? Então, o LIDAR trabalha com isso, com a parte de altimetria. Você vê que claramente pela imagem a gente consegue identificar as diferenças de terreno, né? A topografia do terreno. As termais também trabalham muito bem em vegetação, né? Também no infravermelho termal, então você tem o infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho termal. Então você tem câmeras que trabalham apenas com termal. Então você pode ter uma RGB e colocar uma câmera termal, né? Também. Então vimos aí os sensores, e além desses multispectral, RGB e sensores LIDAR, né, que é radar, e termal, ainda tem os hiperespectrais, que são câmeras caríssimas que trabalham numa faixa maior ainda, um comprimento de onda maior do espectro eletromagnético. Né? Então a possibilidade de você ter uma precisão maior na captura das imagens da superfície ainda maior, por conta dessa diversidade, desse ganho que você tem de trabalhar na faixa maior do espectro. Né? Então, aí, partindo agora para o hardware e software, então, beleza, comprei o drone, eu comprei um multirotor, né? Lógico, mais barato, vou começar devagar. Aí você comprou só o drone, e aí, você vai conseguir trabalhar? Não. Mas eu tenho o celular para criar as missões, eu vou voar. Beleza, mas eu vou processar na nuvem. Eu não gosto. Eu prefiro ter um computador para poder fazer esse tipo de serviço. Né? E aí o computador ele tem as especificações mínimas, né? Então um i7, placa de vídeo dedicada de 2 GB, uma NVIDIA GeForce, uma GeForce NVIDIA 2 GB, 4 GB, acima de 2 GB, e uma memória acima de 16 GB. Né? O meu mesmo, esse aqui tem 32 GB.
né? E para você trabalhar com imagem, você precisa de um software para processar essas imagens. Então, existem os softwares, né, no caso do PhotoScan, que processa as imagens, que se transforma as imagens no ortomosaico, né? E o Pix4D, um outro programa, eu só fiz a parte de pré-processamento no Pix4D, até mesmo que era um equipamento com as especificações abaixo da mínima, e ele travou, né? A possibilidade de você trabalhar também com processamento em nuvem, existem programas que, por exemplo, como é o exemplo mais clássico, que é do Drone Deploy, que você cria a missão, executa as imagens que foram capturadas, você já processa diretamente no programa. Então ele faz esse processamento em nuvem. E existem outros, né? Drone Mapper, né? Maps Made Easy, né? Mas o mais comum aí que a galera mais utiliza é o Drone Deploy. Né? Então, aí você tem aí, ó, parte de aerolevantamento, sensoramento remoto, PDI, processamento digital de imagens, interpretação de imagens, né? E aí envolve também o quê? Você precisa trabalhar com esses produtos. E aí você trabalha dentro de uma plataforma onde você consegue trabalhar com geoprocessamento. E você vai pegar essas informações e transformar isso numa representação através de mapas. Então, os produtos, é melhor você trabalhar num programa como esse, como o ArcGIS e QGIS, do que num PhotoScan. O PhotoScan é você cria um mapa, cria o ortomosaico. Né? Você pegou as imagens, juntou as imagens e fez a autorretificação, né? E aí te deu uma imagem autorretificada. Aí você, para poder trabalhar em cima dessas imagens, você precisa trabalhar com programas de geoprocessamento. O ArcGIS trabalha muito bem com isso, eu trabalho com ArcGIS e com QGIS. O Spring também, né, tem a parte principalmente de processamento de imagem. O Envy é um excelente software para processamento de imagem, mas são softwares pagos, o Envy é pago, o Spring não é. O QGIS não é, e o ArcGIS ele é pago. O QGIS, assim como o Spring, são softwares livres. E o Recognition, que é um classificador, um programa pago e caríssimo também. Né? Então, beleza. Então, vimos aí na parte de legislação, vimos os equipamentos, vimos o hardware do computador, né? E vimos os softwares que são utilizados. Né? Então, agora vamos ver a possibilidade de gerar produtos. Né? Então, agora essas imagens são imagens cedidas por empresas onde eu fiz curso, né? Me fiz as capacitações, e elas estão devidamente referenciadas. Né? Então, essa imagem, por exemplo, da contagem de plantas, né? Então, é possível você fazer um inventário de plantas usando RPAs. Né? Então, esse aqui, se eu não me engano, é uma plantação de citros. E aí você vê as bolinhas marrom é justamente onde não tem nenhuma vegetação. E aquele outro azul onde tem um remanescente. Amarelo, aqui também classificando. E ele faz até uma classificação através dos pontos. Né? Então, você fazer contagem de plantio. Fala de plantio, isso é muito realizado hoje, para você identificar onde falhou. Por exemplo, na cultura da soja. Fez lá o semeio, semeou, a soja tá ali. V1, V2, V3, e aí, opa. Aí você começa a notar que está falhando. E aí você, em vez de você fazer e identificar isso no talhão andando, né? E aí você não vai conseguir fazer isso andando, e você vai fazer por amostragem. E aí você, em vez disso, você faz um voo e consegue identificar essas falhas perfeitamente. E aí você vai quantificar essas falhas, né? Você vê que são linhas, as linhas em vermelho são as falhas. Então ali você tem uma extensão em metros. Quantifica tudo isso, você consegue calcular isso através do metro linear que tem planta e fazer um percentual, né? Consegue identificar quanto que falhou. E aí você toma a decisão. Ou você deixa como está, ou você vai lá e semeia. E vai depender do estádio que você vai estar. Né? Então, tem isso também. Na parte de estresse hídrico, né? Então, a condição do solo, né? Então, você vê ali onde está vermelho, né? Na imagem à esquerda. À esquerda tem os pés ali de citros, e aí à direita dos pés de citros tem aí a imagem processada, e aí você tem uma parte mais avermelhada, que é onde ocorre o estresse. E na imagem propriamente dita, você vê nitidamente que está bem claro o solo, né? E aí na outra linha, na outra entrelinha, bem mais escuro. Né? Você vê que tem uma diferença boa. Esse outro trabalho do lado é um trabalho de acadêmicos aí, né? Eles fizeram um grid para poder quantificar
o estresse hídrico. Na parte de deficiência de nutrientes, então, a possibilidade de você identificar se algum nutriente está deficiente na planta, né? A planta ela vai apresentar algum sintoma, esse sintoma no caso de nutriente, ele vai trazer alguma coloração diferenciada do verde, né, que seria o vigor saudável, né? E devido a falta do nutriente vai causar algum distúrbio fisiológico e vai apresentar algum sintoma e vai te dar alguma característica morfológica, né? Ou por conta da parte vegetativa, né? E em partes diferentes da parte da planta, né? Folhas mais novas, folhas mais velhas, dependendo do nutriente. Na detecção de pragas e doenças também, então, depende do sensor para a detecção de pragas, né? Às vezes pragas muito pequenas, câmeras melhores, 20 megapixels aí, na minha opinião, para cima, 12 megapixels eu acho meio difícil. Doenças que vai estar manifestando ali alguma cor diferenciada, e por conta de espécies invasoras, no caso das plantas daninhas, que hoje é muito utilizado também. E aí, acrescentando os drones pulverizadores, que estão só aumentando aí a utilização desses drones, né? Eu lembro em 2017, quando eles apareceram na feira Tecnoshow, se eu não me engano, eles eram helicópteros, né? E hoje já tem aí o Volodrone, que é um equipamento da John Deere enorme, vou falar dele. Então, a possibilidade de você identificar a infestação de daninhas usando a agricultura de precisão, né? Você faz uma imagem da área, identifica onde tem daninha, e aí faz, de acordo com a quantidade, você aplica quantidades diferentes, taxa variável, de herbicida de forma diferenciada, e em diferentes locais do talhão. E em vez de adotar apenas uma medida, né? Uma medida de herbicida para todo o talhão. E aí você acaba fazendo isso, acaba economizando, de certa forma, né? Então, a identificação de daninhas usando a agricultura de precisão e você adotando a pulverização, né, usando os drones pulverizadores. Então, isso aqui é até algo que eu não tinha visto ainda, que eles trabalhando em conjunto, né, é chamado de modo enxame aí pela empresa Sky Drones. Achei bem interessante, porque acaba, né, de certa forma, um dos problemas da pulverização, quando eu fui na Drone Show em 2019, o cara falou, né, que ainda é um problema, a questão da autonomia hectare. Então, você trabalhando com eles coordenados, em conjunto, né, nesse método enxame, você acaba suprimindo aí essa parte, né? Mas eu já vi aí pesquisas dizendo que estão desenvolvendo novas baterias até a base de células de hidrogênio para trabalhar com drones. Não aprofundei na pesquisa, mas acredito que tenha muita coisa sendo desenvolvida aí. E aí, ó, Volocopter, que é a empresa que trabalhou em parceria com a John Deere, esse é o Volodrone, né? Um equipamento que tem payload, capacidade de carga de 200 quilos, né? Então, esses amarelos são os tanques, né? A barra, né, de aplicação do herbicida, possui 9 metros de diâmetro, 18 hélices, e tem uma autonomia aí de 30 minutos. Não sei se esses 30 minutos é independente das intempéries, né? Por exemplo, de ventos, com certeza essa autonomia diminui, né? Não sei se é 30 minutos paradão ali, ou é 30 minutos voando mesmo, né? Então, obter mais informações a respeito dele aí. Né? Então, dentro desses 30 minutos, ele pode percorrer, dentro de um plano de voo, 40 quilômetros, né? Na velocidade de aplicação. Então, um equipamento enorme, né? E aí, qual que é a grande a parceria com a John Deere com relação à aplicação, os bicos, né? A Volocopter é uma empresa que desenvolve aeronaves inovadoras, e a participação da John Deere principalmente nessa parte da aplicação do produto, assim como na capacitação dos profissionais que irão operar esses equipamentos. Não sei se é um equipamento que já está em linha de produção, né? Não sei se ele já está sendo comercializado. Mais produtos, mais materiais aí, esses são cedidos aí pela G-Drones, foi um curso que eu fiz lá na Drone Show, né? Então, na parte de monitoramento do solo, né, identificação e monitoramento e estabilização de processos erosivos, você pode fazer
adotar uma medida de contenção do processo erosivo, monitorar, né, se está havendo a estabilização desse processo erosivo. Então, você pode fazer tanto a identificação, como depois você adota uma medida e você monitora usando o drone. Principalmente, aí, ó, no caso de barragens, né, você consegue calcular a volumetria disso, né, então, bastante utilizado na conservação e manejo. Nos taludes, né, então, a partir das curvas de nível, você consegue criar práticas conservativas e restaurativas. Então, você, curva de nível, você adotou lá, né, adotou as curvas de nível e fez, né, fez o plantio, né, para poder seguir a vegetação, para auxiliar na diminuição da força da água, né? Então, tem essa possibilidade também. Práticas vegetativas, então, por exemplo, áreas de proteção, por exemplo, que houve desmatamento indevido de um APP. Então, você faz o voo com o drone, identifica essa área e monta um projeto de restauração, de recuperação, com plantio de nativas. Essa possibilidade também, né? Na curvas de nível, então, você criou o ortomosaico, adotou os pontos com os pontos de controle, e você gera as curvas de nível, né? Então, tem como fazer topografia digital também, né? Então, você consegue, né, a partir da topografia digital, e vai lá, identifica as áreas mais planas e adota que essas áreas serão as áreas onde será exercida a atividade de agricultura, né? Então, você consegue tomar essas decisões. Mais imagens aí da Geodrones, isso aí foi a empresa que eu fiz o curso em Minas, né? Então, imagens georreferenciadas, então esse aqui, né, que é o produto mais obtido, acredito eu, que é a possibilidade de você ter uma imagem de alta resolução. Então, você voa, cria o ortomosaico, ortorretificado, né, e você tem uma imagem de alta resolução. E aí a possibilidade de você vetorizar uma imagem dessa, né, comparando com a imagem Landsat aí de 30 metros, olha, né, a precisão que você executa a vetorização, né? Então, bem maior do que uma imagem de Landsat aí. O MDS também, o modelo digital de superfície, onde você consegue identificar o que está acima da superfície, o que está na superfície, né? Árvores, prédios, né? Barragens, né? O modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, o terreno já é a linha do terreno, ele não identifica o que está acima do terreno. Curvas de nível, como eu já falei, né? É possível gerar. Vídeos 3D, então no PhotoScan, que é o que eu uso, né? É possível você pegar, depois que você cria ali a imagem, o ortomosaico, você consegue criar um vídeo 3D, uma animação em 3D percorrendo toda a área. Você só precisa ir clicando ali, ajustando as câmeras, como se fossem câmeras mesmo, visualizando a área. É possível você gerar um vídeo. No cálculo de volumes, né? Então, na mineração é muito utilizado hoje o uso dos drones para quantificar os volumes de terra que são retirados, né? Na agricultura, o NDVI, muito utilizado, mas aí chama atenção. Se você quer NDVI, você precisa de uma câmera que capture na faixa do infravermelho. Então, se você vai comprar um Phantom, um Mavic Air, que tem câmeras RGB, você não vai conseguir fazer NDVI, a não ser... No Phantom é possível você acoplar uma outra câmera, mas tirando a câmera RGB. No Mavic eu nunca vi, né? Então, você tem que atentar, para fazer NDVI precisa de uma câmera que tenha a faixa do infravermelho. Ah, mas aí se eu não tenho câmera infravermelho, como é que eu consigo fazer índice? Existem outros índices que trabalham apenas com RGB, MPRI, VARI e outros aí também. Na parte de urbana, né? Então tá aí, ó, uma imagem, né? Um modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, né? E alguns projetos que eu venho trabalhando na Católica, né? Centro Universitário Católico Tocantins, Unicatólica, né? Trabalhando junto com mais um professor na área de pastagem, um professor na parte da zootecnia, e alunos, né? Já conseguimos produzir 2 TCCs, né? E tem um TCC na área, 2 atribuído à parte de solo, né? E usando técnicas de interpolação. E tem
esses projetos na área do Tamani, né, na área do Mombaça, né, e aí eu testando alturas de voos diferentes. Essa aí é a nossa área experimental, onde são desenvolvidos projetos na área da agricultura e pecuária, né, os tanques de piscicultura, esse aqui foi a pedidos, né, um projeto que a gente, outra área de Tamani, né, e um projeto que eu estava iniciando na área de soja, mas devido à pandemia foi interrompido, mas eu pretendo voltar. É um trabalho que a gente vai fazer dentro dos estádios de desenvolvimento da cultura, né? Acho bem interessante. A gente precisava, não deu para, estava precisando de uma área maior para poder fazer isso, né? Mas aí foi interrompido. Né? E na área de conservação, solo, né? Por exemplo, isso aqui é uma vossoroca que nós temos aqui em Palmas, bem próximo daqui de casa. E nós temos, está vendo aí, uma imagem 3D, onde eu consigo até ver a sombra das árvores, né, e com facilidade eu adoto aí uma técnica dentro do PhotoScan, onde é possível calcular o volume de terra que seria para poder cobrir essa área. Ou, né, dentro das técnicas de engenharia, adotar uma técnica para recuperar essa área. Né, ou para diminuir, minimizar os impactos aí, adotar alguma técnica para minimizar, né, essa vossoroca, né? Porque ela acaba comprometendo o lago lá do Parque Sesama. Então, possibilidade de usar isso daí também. Né? Então, dentro da agricultura, os drones, de uma maneira geral, né, em 2019 movimentaram aí 1,5 bilhões de reais. E vai movimentar muito mais, porque a tendência é crescer cada vez mais, aumentar, diminuir o preço, porque vai aumentar a demanda, né, e a possibilidade da gente comprar o equipamento com, né, com um preço mais em conta. Né, e eu acredito que essa é a tendência. Na área rural, eu acho que vai se tornar uma ferramenta de manejo, né, e vai, cada produtor ali, ou vai ter, uma a cada 5 vai ter um drone, né, e também, cada vez mais, propriedades rurais vão adotar o uso dessa tecnologia, principalmente por conta de verem, né, a possibilidade, através de uma palestra dessa, ver a possibilidade que existe de se trabalhar nessa área. Tá, então esses são os meus contatos, né, sou engenheiro agrônomo também, meu telefone, meu e-mail, eu trabalho nessas áreas também, além de georreferenciamento de imóveis, também trabalho com esses projetos, tanto na área ambiental como na área rural. Também trabalho na parte de perícia, também, tanto na área ambiental como na área rural. Beleza? Gente, muito obrigado. Eu acho que eu excedi o tempo completamente, né? Mas isso aí seria para mais de 4 horas para falar sobre isso, ou até uma semana, né? Cabe 40 horas para falar sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço novamente a Seagro e aproveitem a AgroTeams online. Valeu!